Olá, tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos a uma nova edição desta sessão chamada Crônicas, que hoje vai ser focada na saga Caçadores de Sombras. Hoje vamos falar sobre a história não contada de Jace Herondale, o protagonista masculino desta história. Lembre-se de que a história que vou narrar a seguir é baseada na saga de livros Caçadores de Sombras, da autora Cassandra Clare. Sem mais delongas, vamos começar. Jonathan Christopher Morgenstern, também conhecido como Jace, é filho de Stephen e Celine Morgenstern. Quando ainda estava no ventre de Celine, Valentine dava à mãe sangue de anjo, misturado à comida e até mesmo à própria pele. Ela consumia tudo isso sem saber do que realmente se tratava. Por causa disso, Jace nasceu diferente dos outros caçadores de sombras. Stephen morreu sob ordens de Valentine, que posteriormente decidiu retirar o bebê do ventre da mãe, já que ele carregava o sangue de anjo. Naquele momento, poderia-se pensar que Jace havia morrido junto com sua mãe, mas na verdade, acredita-se que a grande quantidade de sangue de anjo em seu corpo foi o que garantiu sua sobrevivência. Depois de fingir a morte dela e de seu filho, Valentine levou o bebê consigo e o criou sob outra identidade, na esperança de transformá-lo em um guerreiro extremamente poderoso. Ao assumir a identidade de Michael Wayland, ele passou a criar Jace como se fosse seu próprio filho. Jace, acreditando que seu pai era Michael Wayland, foi criado na propriedade dos Wayland com certa aparência de cuidado, mas também com extrema dureza. Valentine o treinou como guerreiro de forma rigorosa, com violência ocasional, embora em alguns momentos demonstrasse uma espécie de afeto distorcido. Ele insistia para que Jace aprendesse a tocar um instrumento musical e o ensinou piano, além de vários idiomas. Apesar da educação extremamente disciplinada, eles compartilharam alguns momentos que Jace chegou a interpretar como vínculos de pai e filho. Valentine lhe incutiu ideias como: amar é destruir e ser amado é ser destruído. Em uma tentativa de ensiná-lo isso, deu a ele um falcão selvagem quando ele tinha 6 anos, com a intenção de transformá-lo em um símbolo de obediência e destruição. Após muita luta e tempo, Jace conseguiu domar o pássaro, que inicialmente parecia impossível de ser treinado, e fez com que ele o seguisse. Orgulhoso, ele mostrou isso ao pai, mas Valentine quebrou o pescoço do falcão, dizendo que ele deveria ser treinado para obedecer, não para amar. O menino passou a noite inteira chorando e, a partir daquele dia, raramente voltou a demonstrar lágrimas durante sua infância. Quando tinha 10 anos, Valentine percebeu que Jace era sensível demais para seus planos, mas ainda precisava concluir sua manipulação. Para isso, simulou sua própria morte como Michael Wayland, fazendo Jace testemunhar o assassinato do homem que acreditava ser seu pai, consolidando assim a farsa de sua identidade. Jace foi então adotado pelos Lightwood, que administravam o Instituto de Nova York. Lá, ele se tornou muito próximo dos filhos da família, Alec e Isabelle. Alec acabou se tornando seu parabatai. Uma noite, Jace, Isabelle e Alec estavam explorando o Clube Pandemônio, onde acabaram matando um demônio. Lá, foram vistos por uma garota mundana, Clary Frey. Jace relatou o acontecimento ao seu tutor no instituto, e Clary foi convidada a ir até lá. Ele mesmo se ofereceu para buscá-la, pois sentiu uma conexão imediata com a garota, justamente no momento em que a mãe dela, Jocelyn, havia desaparecido. Nesse período, rumores sobre o retorno de Valentine Morgenstern começaram a surgir novamente. O conclave decidiu ajudar Clary na busca por sua mãe, na esperança de que isso levasse à verdade sobre Valentine. Durante essa jornada, Jace conheceu Luke Garroway, um antigo caçador de sombras, agora transformado em lobisomem, Magnus Bane, o alto feiticeiro de Nova York, além do clã de vampiros liderado por Rafael Santiago. E, para desgosto de Jace, Simon Lewis, o melhor amigo mundano de Clary. Jace e Clary inicialmente não se davam bem, já que ela o via como um garoto rico e arrogante. Com o tempo, porém, começaram a se importar e se preocupar um com o bem-estar do outro. Em uma noite, quando descobriu que era o aniversário de Clary, Jace a convidou para o jardim de inverno do instituto. Lá, ele compartilhou histórias de sua infância e, incapaz de ignorar a conexão crescente entre eles, os dois acabaram se beijando pela primeira vez. Depois disso, foram até o quarto de Clary, mas encontraram Simon lá dentro. Ao vê-los juntos, ele interpretou a situação de forma errada. Clary tentou explicar, mas Simon saiu sem ouvir.
Jace, por sua vez, ficou magoado com a situação e tentou minimizar o momento, dizendo que não havia sido nada importante para ele. Apesar disso, ele continuou ajudando Clary. Quando ela finalmente recuperou o cálice mortal, a traição de Rod foi revelada. Jace acabou sendo nocauteado por ele, e Clary ficou presa em uma armadilha invisível usando o anel dele. Rod então entrou em contato com Valentine Morgenstern e, em troca de sua liberdade da maldição, entregou o cálice e Jace. Durante sua estadia em Greenwich, Jace começou a suspeitar da verdade e descobriu que Valentine era o homem que o havia criado sob a identidade de Michael Wayland. Isso despertou nele uma curiosidade e um conflito interno sobre sua verdadeira origem. Jace decidiu ficar do lado de Valentine. Com a chegada de Clary, Valentine revelou a Jace que eles eram irmãos, o que ele se recusou a acreditar. Luke chegou pouco depois e começou a contar sobre Valentine e o passado de Jocelyn, o que plantou dúvidas em Jace sobre seu pai. Enquanto Valentine lutava contra Luke, Jace viu que tipo de homem ele realmente era e, com a insistência de Clary, acabou se voltando contra ele, embora ainda acreditasse nas mentiras de Valentine, convencendo-se de que era irmão da garota por quem havia se apaixonado, o que o deixou completamente devastado. Jace foi expulso do instituto depois que Marise descobriu a verdade sobre seu verdadeiro pai. No entanto, na realidade, ela fez isso para protegê-lo de uma inquisidora que estava procurando por ele. Ainda assim, Jace decidiu permanecer e enfrentar a inquisidora. Mais tarde, devido ao seu comportamento desrespeitoso com a inquisidora Imogen, Jace foi preso na cela da Cidade Silenciosa. Enquanto estava na cela, ele ouviu de repente os gritos dos Irmãos Silenciosos, causados por um demônio do medo que agora estava sob ordens de Valentine. Após massacrar os Irmãos Silenciosos, Valentine visitou Jace e revelou que precisou matá-los para obter a espada mortal. Clary, Isabelle e Alec decidiram resgatar Jace após receberem um chamado da Cidade Silenciosa. A Inquisidora acreditava que Jace havia ajudado Valentine a matar os Irmãos Silenciosos para que ele pudesse obter a espada mortal. No entanto, como a arma havia desaparecido, não havia como provar se Jace era inocente ou culpado. Após muito debate, decidiram permitir que Jace ficasse no apartamento de Magnus. Mais tarde, eles visitaram o Reino das Fadas. Enquanto estavam lá, Clary foi enganada para comer comida das fadas, o que significava que ela não poderia sair com os outros. No entanto, a rainha Sylvie disse que, se recebesse o beijo que ela mais desejava, poderia ser libertada. Quando o beijo de Simon não conseguiu quebrar o feitiço, Jace a beijou e conseguiu desfazê-lo, o que irritou Simon, que acabou abandonando o grupo. Após o retorno ao instituto, Clary e Jace discutiram sobre seus sentimentos mútuos. Ele disse que não via motivo para não ficarem juntos, mas ela afirmou que a ideia era ruim e que seus sentimentos eram errados. Por outro lado, foram obrigados a enterrar Simon em um cemitério judeu para permitir sua transformação em vampiro. Ao saber do plano de Valentine de transformar a espada mortal em um instrumento demoníaco, Jace visitou seu pai, que estava escondido em um navio. Quando voltou dessa visita, a Inquisidora o prendeu em uma jaula de 4 paredes de energia. Ela então revelou seu plano de ameaçar Valentine usando a vida de Jace para obter os instrumentos mortais. O garoto tentou dizer que isso não funcionaria, mas ela não acreditou. Mais tarde, ele conseguiu escapar antes de enfrentar Valentine. Jace pediu a Clary que desenhasse nele a runa do Destemido, enquanto estavam a bordo do navio. Ele encontrou Simon morto e o alimentou com seu próprio sangue para salvar sua vida. Os demais caçadores de sombras chegaram logo depois, e uma batalha caótica começou no navio. Durante ela, Jace foi confrontado por Imogen, que se desculpou e ficou surpresa quando Jace lhe disse novamente que não sabia que Valentine era seu pai. Então Imogen perguntou a ele sobre a cicatriz em forma de estrela que ele tinha e tentou lhe dizer algo, mas Jace, irritado com o comportamento da Inquisidora, a deixou para se juntar à batalha. Ele foi atacado por um demônio que o superava em força e acabou sendo salvo pela própria Imogen, que foi mortalmente ferida no processo. Suas últimas palavras para ele foram: "Seu pai estaria orgulhoso." Essas palavras deixaram Jace profundamente confuso. Pouco depois, a batalha terminou. Mais tarde, Jace disse a Clary que, a partir daquele momento, agiria apenas como seu irmão e nada mais. Jace e os Lightwood partiriam para Idris,
enquanto Clary ficaria em Nova York, já que havia sido enganada por Jace, que lhe disse o horário errado de saída. No entanto, Clary descobriu o engano e, junto com Luke, viajou para Idris através de um portal. Quando Clary entrou no quarto de Jace, o encontrou beijando outra garota. Ele ficou surpreso e gritou para que ela saísse dali, dizendo que ela não deveria estar ali. Ferida, ela foi embora. Pouco depois, Sebastian levou Clary até a casa de Hadnor, onde eles encontraram Magnus Bane. Ele paralisou Sebastian e contou a Clary que Ragnar estava morto. Disse que, se conseguisse recuperá-lo, aquilo poderia funcionar como antídoto para a poção que mantinha Jocelyn adormecida. Clary aceitou e partiu com Sebastian. Os dois foram até a casa dos Wayland e pegaram o livro branco. Lá, Sebastian beijou Clary. Ela pediu que ele parasse e disse que aquilo não estava certo. Quando Clary voltou, encontrou Jace e ele se desculpou por ter gritado com ela. Em seguida, Jace e Clary foram até a antiga mansão dos Wayland, onde encontraram um porão com um laboratório. Lá, descobriram Uriel, um anjo acorrentado por runas de contenção. O anjo revelou que Valentine realizava experimentos naquele lugar, usando seu sangue. Esse sangue foi dado a Celine Doyle como uma espécie de remédio durante a gravidez. Da mesma forma, Valentine também administrou sangue de anjo a Jocelyn na comida, enquanto ela estava grávida de Clary, acreditando que isso poderia ajudá-la em sua depressão, sem saber da gestação. Além disso, ele manteve Uriel preso para tentar descobrir o verdadeiro propósito da criação dos Caçadores de Sombras. Como não obteve respostas, o abandonou ali. Após essas visões, Jace entregou a Uriel uma lâmina serafim. Clary então alterou as runas de redenção para runas de libertação. Ao se libertar, o anjo desencadeou o colapso da casa, e Clary conseguiu escapar a tempo. Durante a batalha em Alicante, Jace enfrentou Sebastian e descobriu, no meio do confronto, a verdade. Sebastian era filho de Jocelyn e Valentine, corrompido com sangue demoníaco, enquanto Jace era filho de Celine e Stephen Doyle, sustentado por sangue de anjo. Com a ajuda de Isabelle, Jace conseguiu matar Sebastian. Em seguida, correu para encontrar Clary, que estava presa por uma runa que a impedia de se mover ou falar. Diante de Valentine, Jace o enfrentou e, junto dos instrumentos mortais e do próprio sangue dele, ajudou a invocar o anjo Raziel, que acabou destruindo Valentine. Antes de desaparecer, o anjo concedeu um desejo a Clary. Ela apenas disse: Jace. O anjo compreendeu seu pedido e o ressuscitou antes de desaparecer. Depois disso, Jace passou a ter sonhos terríveis em que matava Clary. Por isso, decidiu se afastar dela. A garota começou a duvidar dos próprios sentimentos, mas ele afirmou que ainda a amava. Diante de um sonho especialmente intenso, ele decidiu contar toda a verdade e juntos foram até os Irmãos Silenciosos. Eles explicaram que já se precisava passar por um ritual conduzido por um irmão silencioso e uma irmã de ferro, pois ao retornar dos mortos, ele perdeu a proteção contra influências demoníacas. Ele permaneceu para o ritual, mas acabou sendo completamente possuído por Lilith, uma demônia maior, que o obrigou a sequestrar Clary. Jace foi até a festa de noivado de Jocelyn e Luke, onde disse a Clary que, para ficarem juntos para sempre, precisariam ativar uma runa especial. Sem suspeitar de nada, ela aceitou. Mas a runa não era o que parecia. Ela a deixou inconsciente, e quando despertou, estava diante de Lilith. Lilith revelou que pretendia reviver Sebastian, pois se Clary conseguiu trazer Jace de volta pelo desejo ao anjo Raziel, ela também poderia trazer Sebastian de volta pelo lado sombrio. Além disso, disse que Jace carregava uma runa ligada a Sebastian, fazendo com que ele sofresse sempre que o outro fosse ferido. Os amigos de Jace e Clary chegaram e enfrentaram Lilith. Com a ajuda de Simon e da marca de Caim, ela foi derrotada. No entanto, durante a batalha, Sebastian desapareceu levando Jace consigo. Jace acabou sendo manipulado por Sebastian, que pretendia destruir o legado dos Caçadores de Sombras. Sob a influência da runa que os conectava, ambos agiam como se fossem o verdadeiro Jace. Uma noite, ele apareceu na casa de Clary e sugeriu que fugissem juntos com Sebastian. Ela tentou ganhar tempo, mas Sebastian também apareceu e houve um confronto, no qual Luke acabou gravemente ferido por metal demoníaco. No dia seguinte, Clary e seus aliados foram até a rainha Cilly,
que aceitou ajudá-los em troca de anéis do Instituto. Ela entregou um deles a Simon para que pudesse se comunicar com o grupo. Clary aceitou a proposta de Jace e ele os levou até o apartamento onde vivia com Sebastian. Eles afirmaram que estavam planejando destruir os demônios maiores, mas Clary percebeu que era mentira e fingiu acreditar. Sebastian ordenou que Jace matasse a irmã de ferro Magdalena, pois precisava de sangue suficiente para criar uma versão demoníaca do cálice mortal. Ele temia que ela os denunciasse. No entanto, ao matá-la, Magdalena o feriu com uma adaga especial. Por um breve momento, a runa que o ligava a Sebastian enfraqueceu. Nesse intervalo, Jace contou a Clary que pretendia se entregar à clave enquanto ainda estava consciente. Ela, com medo do que aconteceria, o impediu, e Sebastian restaurou a runa. Depois disso, Sebastian os obrigou a viajar para a Irlanda, onde vários Nephilim foram transformados em sombrios pela taça infernal. Mais tarde, começou a Batalha do Bur. Durante o confronto, Clary feriu Jace com Gloriosa, a espada dada por Raziel a Simon, que poderia salvá-lo caso sua alma fosse pura. Jace sobreviveu, mas seu corpo passou a absorver o fogo celestial. Sebastian recuou com seus seguidores. Em Nova York, Jace treinava para controlar o fogo dentro de si. Logo depois, receberam a notícia de que deveriam retornar a Idris, pois Sebastian estava atacando institutos. Mais tarde, Clary encontrou Jace em uma loja de armas, e os dois acabaram se beijando intensamente. Ao se separarem, ele percebeu que havia queimado a parede com suas mãos. Eles então entenderam que o fogo poderia ser usado contra Sebastian. Durante a batalha na cidade dos acusadores, Jace enfrentou Sebastian e foi ferido no ombro. A ferida começou a liberar fogo em vez de sangue. As Irmãs de Ferro intervieram e obrigaram Sebastian a recuar. Zacarias realizou uma runa em Jace para estabilizá-lo, consumindo-se em fogo celestial no processo. Após sua recuperação, Jace descobriu que sua nova marca o fazia retornar a um estado anterior às runas, sem dor ou danos. Logo depois, a clave recebeu a exigência de que Jace e Clary fossem entregues a Sebastian. O casal, junto com Alec, Isabelle e Simon, decidiu resgatar os reféns: Magnus, Rafael Santiago, Melchor, Luke e Jocelyn. Depois, passaram por Fira e chegaram à Corte Cili, onde Clary ameaçou a rainha para conseguir ajuda para atravessar até Edom. A rainha aceitou, mas avisou Sebastian sobre a aproximação deles. No caminho para Edom, encontraram Mark Blackthorne, da Caçada Selvagem, e Jace lhe entregou sua pedra de luz. Já em Edom, sobreviveram aos ataques demoníacos e se refugiaram em cavernas. Jace saiu para patrulhar e acabou sendo enganado por um metamorfo. Sob a forma da irmã Magdalena, ele o manipula até fazê-lo liberar o fogo celestial. Todos acordam e saem em sua busca. Quando Clary o encontra, Jace usa sua espada para selar todo o fogo em sua lâmina com a nova runa. No dia seguinte, eles vão em busca de Sebastian e chegam às ruínas da antiga corte de Edom. Entram no antigo Salão dos Acordos e, de repente, são atacados por outro grupo de demônios voadores. Havia tantos demônios que um deles conseguiu ferir Izzy. Então Clary abre um portal de volta para a caverna onde estavam. Eles passam mais uma noite lá, durante a qual Jace e Clary escapam e vão até um lago subterrâneo, onde vivem um momento íntimo pela primeira vez. No dia seguinte, com Isabelle já recuperada, eles voltam à pedreira em ruínas. Clary e os outros encontram Sebastian no salão de Garth, enquanto os demais vão em busca de Jocelyn, Luke, Magnus e Rafael. Embora para este último já seja tarde, já que Sebastian o matou por se recusar a trair Magnus. Sebastian deixa Jace inconsciente para negociar com Clary, oferecendo a ela o trono ao seu lado em troca de poupar a vida dos outros. Ela finge aceitar e se senta no trono ao lado dele, e é assim que Jace a encontra quando desperta. No entanto, tudo isso fazia parte de um plano de Clary para se aproximar o suficiente e atacá-lo, cravando sua espada em seu coração e fazendo com que ele fosse consumido pelo fogo celestial. Uma vez feito isso, a essência demoníaca de Sebastian é destruída e, em seus últimos momentos, ele se torna Jonathan, o garoto de olhos verdes que ele poderia ter sido. Seu único ato consciente como alguém bom é destruir o cálice infernal antes de morrer, fazendo com que os caídos sejam destruídos junto com ele.
Então todos conseguem retornar à Terra, graças a um favor de Asmodeus, pai de Magnus, em troca da imortalidade de Simon e das memórias dele sobre o mundo das sombras. Quanto a Simon, Jace e os outros, o mantêm sob vigilância e, ao descobrirem que ele ainda possui memórias residuais desse mundo, conseguem restaurar parte delas, fazendo com que ele os acompanhe ao casamento de Luke e Jocelyn na Fazenda Três Flechas, onde todo o grupo se reúne novamente e Jace e Clary voltam a declarar seu amor. Após a Guerra das Trevas, Jace continua namorando Clary e atuando como caçador de sombras. Jace e Clary acabam sucedendo Maryse na direção do Instituto de Nova York, tornando-se figuras importantes da política Nephilim ainda jovens. Durante a festa de noivado de Isabelle e Simon em 2012, Jace pede Clary em casamento. A resposta dela é interrompida por Magnus e Robert, que os levam ao Instituto de Los Angeles para uma missão. Quando retornam, Clary rejeita o pedido e pede mais tempo. Confuso e magoado, Jace lhe dá espaço, embora não consiga deixar de se perguntar o que fez de errado. Mesmo dizendo que há algo errado com ela, ele não sabe que Clary o recusou por medo de morrer jovem e deixá-lo viúvo enquanto a corte ganha poder em Idris. Jace e Clary partem em missão para encontrar uma arma que supostamente Sebastian deixou para trás. Nessa missão, são capturados pelo Reino das Fadas, e sua ausência no mundo mortal é usada pelo líder da corte, Horace Dearborn, que declara que eles foram mortos pelas fadas para se tornarem mártires em sua luta contra elas. No entanto, Jace e Clary conseguem escapar e reaparecem na primeira reunião da guarda de Livy, acompanhando os outros para enfrentar Horace e seus caçadores de sombras radicais. Durante a luta, Julian Blackthorne e Emma Carstairs se tornam Nephilim verdadeiros e, ao perderem o controle, Jace os enfrenta, ficando gravemente ferido. Ainda assim, sobrevive e é ele quem propõe Alec como candidato a próximo cônsul. Após o casamento de Alec e Magnus, Clary leva Jace ao Jardim de Inverno e o pede em casamento, presenteando-o com uma espada com uma inscrição em latim incorreto, que significava "Você vai se casar comigo?", por causa da tradução equivocada feita por Clary. Sem ainda responder, Jace revela que também pretendia pedi-la em casamento naquela mesma noite, com 2 anéis feitos de adamas, com a inscrição "O amor que move o sol e as outras estrelas" em cada um deles. Eles ficam noivos ali mesmo e selam seu amor. O que você achou de toda essa linha cronológica do personagem JC na saga Caçadores de Sombras? De qual outro personagem você gostaria que falássemos no canal? Me conta nos comentários. Lembre-se de que você pode me seguir em todas as minhas redes sociais, onde estou constantemente postando conteúdo sobre os personagens dessas histórias, além de notícias e outras curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo.